nossa série se chama Quando Ele Vem. E nós estamos falando sobre algumas coisas, entre muitas coisas que nós poderíamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E esse foi o nosso primeiro tópico, né? Nem fogo, nem vento. O Espírito Santo se manifesta de formas que nós podemos percebê-lo. E temos essas referências, e todos são símbolos, são formas de demonstrar o que as pessoas experimentaram. O Espírito Santo também, quando ele vem, às vezes em grandes avivamentos, há uma, se eu posso usar essa expressão, há um aumento de expressões das nossas emoções também. Deus toca alguns com alegria, com outros com choro, com quebrantamento. Existem muitas situações e manifestações diferentes quando em momentos de avivamento ou momentos de despertamento, Deus vem sobre nós. Então também cabe muito bem na frase quando Ele vem, né? Quando Ele vem, algumas coisas acontecem. Falamos também sobre outro aspecto do quando Ele vem, que é a capacitação do Espírito Santo, né? Com o poder do Espírito Santo. Nós falamos sobre dunamis de Deus semana passada, que é o poder que vem com a pessoa do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos recebendo também poder do alto. Jesus disse: esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que possam ser testemunhas, e possam ser testemunhas que não só viram algumas coisas, mas que têm autoridade e poder para repeti-las e para demonstrá-las. John Wimber, que é um fundador da Vineyard, sempre insistiu nesse ponto. Ele veio de uma tradição onde a gente falava muito e demonstrava pouco. E ele conheceu outras tradições, ele foi lá conhecer onde se demonstrava aparentemente mais, mas se sabia pouco. E às vezes então uma coisa ou era muito desprovida de demonstração, embora fundamentada e séria na palavra, e um outro lado era muito cheio de demonstrações, mas porque não tinha muito fundamento na palavra, fazia muita doideira e passava do limite às vezes e ficava confuso. Então John Wimber foi usado por Deus para trazer para muitas igrejas no mundo, não só na Vineyard, uma busca por algo mais centrada. Nós precisamos sempre voltar a refletir sobre essa tensão. Nós somos muito tendenciosos à acomodação ou à preferência. O desafio será sempre crescer no conhecimento de Deus para poder representá-lo bem, mas também buscar formas de demonstrá-lo com autoridade e poder, que revela verdadeiramente o reino de Deus em todo o seu aspecto. A pessoa do Espírito Santo conosco, a habitação que nós somos, o enchimento do Espírito Santo contínuo para sermos testemunhas, propósito. Deus que nos capacita sempre com um propósito, não é somente para nós. Eu trouxe aqui um texto que eu, na verdade, ia compartilhar semana passada, mas acabou que a gente não teve tempo. Só para fechar essa primeira parte do impacto da vida do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, eu trouxe aqui um exemplo de um homem de Deus famoso, Jonathan Edwards, um homem que viveu por volta do ano 1740, 1700. E ele tem uma frase muito bacana que eu trouxe para nós aqui. Ele diz assim, olha só: nenhum avivamento ou experiência religiosa é genuína se não realçar esse Deus sublime em sua soberania, graça e amor. O que ele está dizendo aqui nessa primeira frase é que, e isso faz parte provavelmente depois de um livro que ele escreveu sobre a verdadeira experiência com o Espírito Santo. Ele fala: nenhuma experiência religiosa é real, verdadeira, se ela não aponta para esse Deus sublime, se ela não revela, se ela não aumenta a percepção, se ela não aumenta o seu diante de Deus, como muitos no passado, profetas e o povo, né, diziam: Deus, Tu és grandioso, nos chocando de uma forma, um peso que vem com a presença e a revelação de quem Deus é. Então é uma forma que ele diz que nós podemos checar o que acontece quando o Espírito Santo vem, quando o avivamento vem, quando uma experiência mais profunda com Deus acontece. Ele diz mais: o critério principal é este: se quem está no centro das atenções é Deus ou o ser humano. Quem é que está sendo reverenciado? Quem está sendo glorificado? Quem está sendo exaltado nessas experiências religiosas que nós estamos tendo e queremos ter, que queremos intensificar?
É o Senhor, é o ser humano. Para que Deus esteja no centro, ele continua, é necessário, em primeiro lugar, que haja nos corações um profundo senso de incapacidade, de dependência de Deus e de convicção da nossa pecaminosidade. O que ele está dizendo é que primeiro nós temos que entender o nosso lugar no universo, para podermos reconhecer a grandeza de Deus, para poder entendermos a nossa dependência, porque isso vai mexer com nossas emoções, e nós vamos clamar por Deus, porque estamos desesperados por Deus agora, porque nós vimos qual é a nossa condição, sem Deus e diante de Deus. Nós nos tornamos muito facilmente, mesmo que nós não admitamos ou nem percebamos, nós nos tornamos meio que autossuficientes, como se eu me basto, e as coisas que eu construí, ou as coisas que eu sei, me bastam. Ele termina dizendo assim, além de todas essas coisas que eu disse, da incapacidade, dependência de Deus, convicção de nossa pecaminosidade, além disso é preciso que haja consciência de que toda genuína experiência religiosa, ou dentro do contexto espiritual, é fruto da atuação do Espírito de Deus. Ele é que faz. Por isso, quando Ele vem, Ele transforma e Ele santifica pecadores. Então você começa a perceber essa obra em nós e você fala, realmente o Espírito de Deus está entre nós, está trabalhando em nossos corações e não é algo humano, porque está havendo uma transformação. E nós cantamos aqui hoje algumas canções que falam sobre isso. Vem inundar o meu ser, transforma o que sou, desperta. A gente clama desperta porque a gente entende que a gente está sonolento, porque a gente está meio apagado. Desperta, Senhor, me dá um empurrão. Vai, sabe? Senhor, faz alguma coisa. Eu entendo a minha situação. Então, essa é a atuação do Espírito Santo. Ela transforma, ela santifica pecadores, ela capacita-os a amar e honrar a Deus em suas vidas. John Wimber também tem uma frase sobre isso. Ele diz que quando se fala de despertamento e avivamento, e essa presença de Deus vindo verdadeiramente sobre o seu povo, isso envolve também a mudança da sociedade ao nosso redor. Um cara que a gente conheceu chamado Gregório falava muito sobre isso. E eu nunca esqueço essa frase dele, porque ele disse que visitava às vezes igrejas, e as igrejas falavam assim para ele, Pastor Gregório, nós temos avivamento na nossa igreja. Ele falou assim, não, eu vou imitar ele, tá bom? Porque é muito legal o jeito que ele fala, porque ele era gringo e não fala português direito, mas é engraçado. Vocês não têm avivamento aqui, porque tem um bar do lado da sua igreja. Como tem avivamento na sua igreja, se tem um bar do lado da sua igreja? Não é avivamento isso. É outra coisa. John Wimber dizia, sem mudança da sociedade, não podemos alegar verdadeiro avivamento. Se o avivamento é algo que fica preso dentro dessa igreja, desse lugarzinho aqui, ele não é um verdadeiro avivamento, mas pode ser um despertamento. Pode ser um começo de algo de Deus para levar a algo maior. É engraçado que a frase de John Wimber é, eu nem sei o que nós temos, quando nós temos algo chamado avivamento, mas que não atinge a sociedade. A história das igrejas vineyards é uma história de um despertamento, de um avivamento que explodiu na região, com conversões no estilo Novo Testamento, ali em Pentecostes. Temos imagens lá daquela época, não só da Vineyard, tá? Eu estou usando aqui porque é daquela época, mas o movimento Jesus Movement, com 2-3 mil pessoas sendo batizadas na praia. Você já pensou? Isso é um verdadeiro avivamento, é lá que nós queremos chegar. Mas eu gosto da frase do John Edwards que diz que quando o Espírito começa a vir e atuar em nós, ele nos transforma, ele nos santifica, ele nos capacita a amar e honrar a Deus em suas vidas. Abra sua Bíblia aí em Lucas 7, eu quero usar o exemplo, muito bonito. E esse texto ficou na minha mente já há umas 2 semanas, enquanto eu refletia sobre o que exatamente eu ia falar, nesse episódio que se chama Amo Amar Você. Não é uma reunião sobre casais hoje, tá bom? Abriram aí? Capítulo 7 de Lucas, versículo 36. Uma história
muito conhecida. Diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu, que havia convidado Jesus, viu isso, ele disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. E Jesus, aqui exercendo dom espiritual, disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Só um pouquinho. Fechou aqui. Tenho algo a lhe dizer, Simão. Diga, mestre, respondeu Simão. Ele nem sabia que Jesus já sabia o que ele estava pensando. Senão talvez ele tinha pedido para ir na cozinha, não sei. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou uma história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata uma delas, 50 a outra, 10 vezes menos. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume caro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Essa mulher estava dizendo: Jesus, eu amo amar você. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Irmãos, quando o Espírito Santo vem sobre nós, a primeira obra dele, eu tenho essa impressão nesses dias, que Deus talvez queira trabalhar em nós como um terreno, como aquela coisa do solo, preparar um terreno no nosso coração para que a gente realmente deseje a sua obra em nossa vida mais profundamente. E a minha impressão é que talvez existem coisas que nós precisamos relembrar ou entender antes mesmo que o Senhor venha sobre nós de uma forma mais intensa, porque Ele precisa encontrar algumas coisas em nós. A ordem das coisas são importantes para Deus, a ordem que elas acontecem. Essa mulher, uma história muito simples, mas muito profunda. É difícil esquecer dessa frase, né? Aquela que foi muito perdoado, aquele que muito foi perdoado, muito amou, seja na parábola das dívidas ali, seja na realidade daquela mulher. O amor, ele é algo que se demonstra, que nós começamos a experimentar e também a demonstrar, quando ele começa a agir no nosso coração e quando nós realmente amamos o Senhor, estamos começando a nos preparar para um segundo passo de relacionamento com Ele, digamos assim. Eu creio que é preciso amar o Senhor, ao mesmo tempo que é o Senhor quem nos permite amá-lo. Entende? É um paradoxo. Nós não conseguimos amar o Senhor sem que Ele haja em nós.
Mas nós, ao mesmo tempo nós precisamos buscar amá-lo e buscar algo nele que nos capacite a amá-lo. Jonathan Edwards falou, a capacitação vem do Espírito, mas vem de uma revelação. Algumas coisas simples que eu vejo nessa história dessa mulher que talvez nos ajude e que exemplifique o amar. A gente tem dito que o amor hoje em dia é uma palavra que tem perdido muito o sentido. Tudo é eu amo. A gente ama as coisas que não merecem nem amor assim real, mas a gente fala de amor. Há muitos anos atrás a gente já falou daquela famosa frase que eu não sei se ainda usa hoje do McDonald's. Sabe qual é? Amo muito tudo isso. E quando fala, não dá uma água na boca? Sim. De verdade, eu amo muito mesmo. A gente refala assim lá no nosso interior, né? E a palavra vai se tornando leve demais para aquilo que ela significa. Uma primeira coisa que você vê na vida dessa mulher, que demonstra amor verdadeiro, é o custo financeiro. Amar custa algo. Amar exige de nós um despreendimento. Amar pode custar a nós coisas que nós nem imaginávamos. Essa mulher, quando ela entende quem é, e quando ela sabe quem é Jesus, ela sabe que Ele está lá. Primeira coisa que ela não se importa é que o custo financeiro. Ela traz, no versículo 37, você pode ver, ela traz um vaso de um perfume muito caro. Eu não vou lembrar agora se esse é exatamente o mesmo texto, mas de outros estudos eu me lembro de, se não estou enganado, um vaso desse de perfume podia custar o trabalho de um ano inteiro. Você já se imaginou desprendendo o seu trabalho de um ano inteiro diante do Senhor? Você está vendo o nível de despreendimento, o nível de amor que havia no coração dessa mulher, de dependência, como o Jonathan Edwards falou, de dependência. Eu preciso muito de Jesus, a ponto de tudo que eu tenho é dele. Eu não tenho como não desprender mais em favor dele. Ela não se importou com o custo financeiro e ela trouxe um frasco de alabastro com perfume caro e desperdiçou ela. Eu acho que, se eu não estou enganado, de novo, para não falar besteira aqui, tem uma situação que até uns dos discípulos dizem, olha que desperdício, né? Podia dar aos pobres. Que santo, né? Que irmão espiritual, né? Que homem envolvido com a justiça social, né? Mas sem percepção do momento. E Jesus disse para ele, naquela situação, o que isso significava. Então, o custo financeiro, ela não se importou. Para amar, é preciso que a gente se desprenda. Um outro custo muito sério que essa mulher abriu mão em nome do amor, o custo emocional. Ela vem e na frente de todos aqueles homens, naquela situação da casa de um fariseu, ambiente, vamos dizer assim, para aquela época e para aquele contexto de judeus, é bastante, vamos dizer assim, não vou usar a palavra chique, né, mas de pose, sabe assim, de uma coisa, é a casa do fariseu, o fariseu está à mesa, Jesus também está lá, ele também é importante. Mas essa mulher, a despeito do que isso poderia causar para ela emocionalmente, ela vai e se ajoelha, e ela chora, e ela beija. Ela não se preocupa com as suas emoções estarem sendo demonstradas, porque ela ama. E isso é mais importante, ela não se importa com ela mesma, é o que nós lemos no versículo 38. E um terceiro custo que eu vejo, que a mulher demonstra para nós aqui, é o custo social, se você pensar. Porque quando ela entra em cena, a primeira coisa que alguém fala dela, o que é? Se ele soubesse quem é essa mulher. Vocês acham que ela sabia quem ela era ou não? Ela sabia quem ela era. Ela sabia que, a priori, aquele lugar não pertencia a ela. Ela sabia que não era para ela. Ela sabia que ela seria acusada. Ela sabia que ela seria tratada da forma como ela sempre era vista. Mas essa mulher sabe, de alguma forma, talvez por ouvir falar, talvez pelo testemunho, que é o tema que nós estamos falando aqui,
de outros a respeito desse Cristo, elas falam, não importa o custo, não importa as minhas emoções, as pessoas vão ver eu chorando, as pessoas vão ver eu ajoelhada, não importa. As pessoas vão dizer que não é o meu lugar, vão dizer que ali não é a hora, não importa. Eu assumo esse custo, porque o meu amor está maior do que essas questões. E eu vou até o Senhor Jesus. E aí Jesus acaba, no final da história, nós conhecemos o final, ele diz para ela, os seus pecados estão perdoados, vá em paz, e você está salva. Quem amou mais? Jesus pergunta. Ele diz, eu lhe digo, os pecados delas, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. A pessoa que entende o quanto foi perdoado ou perdoada, ama ao Senhor com mais intensidade. Será que não falta a nós, muitas vezes, irmãos, esse entendimento? Será que a gente não acostumou com o fato de que a gente não é assim tão pecador? Que a gente não esquece que a gente foi resgatado, que a gente esquece o preço que foi pago para que a gente estivesse livre, em paz e perdoado? Será que a nossa resposta hoje, nesses dias, nas nossas prioridades, nas nossas atitudes, nas nossas demonstrações de amor que nós dizemos que temos ao Senhor, estão ao nível do nosso perdão? Demonstram o nosso perdão ou não? Quem muito ama, atrai o objeto do seu amor. Nós queremos ver o Senhor mais intensamente, nós precisamos pedir a Ele que nos ajude a amá-lo mais, para que haja essa atração. Quem ama profundamente, exerce fé e crê nas palavras do amado. Eu amo tanto esse Senhor. Você acha que essa mulher, depois desse encontro, foi para casa e falou assim, não sei se eu fui perdoado, estou em dúvida. Não. O meu amado, aquele que eu amo, Jesus disse que eu estou perdoado. Pode vir o fariseu que quiser, pode vir as pessoas que quiserem da sociedade, eu estou perdoada e o Senhor me perdoou, e a palavra dele vale mais do que qualquer coisa para mim. Quem ama muito, exerce confiança e não teme nada, confia na palavra do Senhor. Essa é uma mulher que nem mesmo abriu a boca nas suas ações, mas demonstrou um amor extremo por Jesus. Não ligou para o custo financeiro, para o custo emocional ou social, que aquela experiência com Deus, com o Senhor Jesus, traria para ela. Ela creu nisso e ela foi adiante. Nós queremos experiências com Deus mais do que apenas conhecimento sobre Deus. É somente essa experiência com Deus que nos fará verdadeiras testemunhas do Senhor, com autoridade. É você poder dizer, eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus, eu não sei sobre Jesus apenas. Qualquer um pode ensinar a alguém um conhecimento. Se eu der um livro sobre Jesus, tem um folhetim pequeno assim do grupo lá, do Grupo Alfa, bem legal, que chama Quem é Jesus? Eu posso dar esse folheto para qualquer pessoa com escolaridade, talvez aí, de leitura. Não precisa nem ter feito muito mais. Estuda aqui isso aqui. Ela vai conseguir estudar, ela vai conseguir ensinar alguém. Mas só as experiências com Deus que nos trazem verdadeira autoridade, essa intimidade da experiência, é que faz diferença no testemunho. Amar a Jesus é possível pelo Espírito Santo. Romanos 5,5, se você puder abrir aí, é um texto que muito bom de você guardar, talvez manter ele pertinho de você. É isso mesmo? Vamos ver aqui. Tem dias que eu fico assustado com a minha memória. Versículo 5 do capítulo 5 de Romanos diz, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama,
uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. E agora nós podemos buscar essa experiência mais profunda com o Senhor, aprendendo a amá-lo. Gente, o ponto aqui é simples. A experiência cristã, acima de todas as outras coisas que acontecem, é sobre amar a Deus. A obra do Espírito Santo no nosso coração é para fazer-nos amar a Deus e crescer nesse amor. Uma relação normal de amor, ela cresce. Ela não pode ser o mesmo amor de anos atrás, ela precisa crescer, ela precisa ser desenvolvida. Por isso nós talvez tenhamos um incentivo de Paulo para encher-nos do Espírito Santo, mais do Senhor, mais da pessoa de Deus em nós, fazendo crescer o nosso amor por Ele, e quanto mais amor, deveria gerar em nós mais testemunho, e mais autoridade, e mais convicção, e nós vamos seguindo e vamos avançando nisso. Queria terminar aqui citando 2 outros exemplos, na verdade da mesma pessoa, talvez só para reforçar um pouco, que eu gosto muito desse exemplo também, que é Pedro. Pedro é uma daquelas pessoas que eram muito rápidas, para demonstrar aquilo que sentia, às vezes de forma equivocada, mas ele era autêntico. E em João 6 nós lemos que Pedro, no encontro com Jesus, alguns discípulos que estavam por perto, assim, caminhando com ele, não aqueles mais da intimidade, num primeiro momento de dificuldade na vida cristã, eles começaram a ir embora. E Jesus pergunta: mais alguém quer ir embora? Eu gosto de Jesus, viu? Jesus tem umas coisas assim, a gente fica às vezes cheio de dedo com umas coisas, e Jesus fala: aí, quer ir embora? Pode ir embora. O reino de Deus eu estou aqui para te dar o sustento, eu vou te ajudar, mas é punk. Precisa tomar uma decisão séria. E Pedro, eu talvez na minha mania de imaginar algumas cenas, eu acho que Pedro com os olhos, sabe aquela figurinha de emoji assim, com os olhinhos assim? Sabe? Pedro com uma carinha assim, ele fala: Senhor, para onde a gente vai? Para onde, Senhor, a gente vai? Eu vejo ali uma pontinha de verdadeiro amor de Pedro, de andar com aquele Senhor, aquele estranho que passou um dia na praia e falou: vem e segue-me. E Pedro anda com esse Senhor, e ele está vendo o que Jesus faz, ele está conhecendo Jesus, ele está vendo a compaixão de Jesus, ele está vendo a autoridade de Jesus na palavra, ele está vendo a autoridade de Jesus com as pessoas, com lideranças que estavam equivocadas, com autoridades. Ele está vendo o amor de Jesus, e o que está fazendo isso no coração dele? Gerando amor pelo Senhor Jesus. Olhinho de emoji. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Para onde eu vou, Senhor? Isso é amor, porque não quero mais deixar aquela pessoa nunca mais. E eu troco a presença e a companhia dessa pessoa por qualquer outra coisa ao meu redor que estiver disponível. Por isso a dor de Pedro, provavelmente na noite da crucificação, ali da prisão de Jesus, é imensa. Porque quando você ama alguém tão profundamente, dói muito quando você decepciona essa pessoa. E em capítulo 21, quando Jesus já ressuscitado vem comer um peixinho ali com os seus queridos discípulos, Pedro ainda está nessa fase de sofrência, de se sentir um traidor de um amor que ele declarou tão claramente. Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não conheço Jesus. Não, nunca estive com ele. Pedro está ali. E Jesus chega para ele, vocês conhecem a história, ele pergunta 3 vezes para Pedro, ele diz: Pedro, você me ama? Gente, qual é a pergunta que Jesus faz para Pedro? Que faz para nós hoje e fará sempre: você me ama? É do meu amor por você e do seu amor por mim que todas as outras coisas irão fluir com realidade, em espírito, em verdade, em comunhão, em relacionamento. É sobre amar a Jesus. É sobre amar a Jesus. Jesus fala para ele:
tu me amas, Pedro? E assim como ele negou 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes, operando uma cura na vida de Pedro, emocional, espiritual, talvez até física, se outros estivessem, social, vamos dizer assim, né? Outros ouvindo, falando, cara, Jesus está restaurando Pedro. A gente estava incomodado de falar desse assunto, sabe aquela coisa assim? Agora a gente vai poder conversar, porque o mestre está restaurando Pedro. E Jesus diz para ele uma coisa muito interessante. Ele diz para ele, depois da 3ª vez, quando Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ninguém engana Jesus, né? Tu sabes que eu te amo, Senhor. E aí Jesus fala, eu sei, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus encontra pessoas que o amam, Jesus transfere seu ministério para essas pessoas. Quando Jesus chegou pregando, uma das frases famosas sobre ele diz assim, ele desceu do barco, olhou a multidão e disse, e teve compaixão da multidão, porque viu elas como ovelhas que não tinham pastor. Pedro, tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus encontra pessoas que o amam profundamente, ele delega para elas a autoridade de se tornarem pastores para ovelhas sem pastor, por causa da compaixão dele. Aqui eu não estou falando de pastor de título, né? A figura do cuidado. Existem muitas ovelhas por aí sem pastor. Se Jesus andasse em meio à nossa sociedade, ele ia sofrer de compaixão. Quantas pessoas sem pastor? Não é a figura do pastor apenas, amém? É a figura dos discípulos, pessoas que Jesus está autorizando a serem pequenos pastores de rebanhos, de terem compaixão. Eu acredito que, fechando aqui nosso raciocínio, eu acredito, irmãos, que quando Deus encontrar em nós esse amor, esse desejo por Ele, Ele virá até nós. Quando Ele entender que nós estamos buscando a Ele, por causa dEle, e por causa dEle, obviamente por causa da missão dEle, Ele nos capacitará, porque é promessa. Ele disse, vocês receberão poder para seres o quê? Minhas testemunhas. Vocês vão receber. Vocês querem ser minhas testemunhas? Veja, Jesus falou isso e os discípulos permaneceram aguardando. Em outras palavras, eles disseram sim ao convite para serem testemunhas. Eles disseram sim mais uma vez, nós te amamos, Jesus. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum. Vamos aguardar e seremos capacitados. Salmo 51, 17 diz assim, o sacrifício que Deus deseja é um espírito quebrantado. É como uma mulher pecadora, quebrantado diante de Deus. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quando nós vamos até Deus, estamos buscando a Deus, querendo mais de Deus, precisamos fazê-lo com o coração de um pecador arrependido, um coração quebrantado. Não tem a música? Tem, né? Um coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor. Que mais? Estende a mim. Vergonha, né, Lucas? Você está olhando para mim porque você não lembra também, né? A gente lidera e não lembra as músicas. Estende a mim tua graça. O que nós precisamos, gente? Está tudo aí. Faz chover, perdão e graça. E enche-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amo amar você. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que nós precisamos querer como igreja, e a partir disso o Senhor virá até nós. Jeremias 29, 13 diz, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. O que é buscar de todo o coração? É amar, muito amar Jesus. É ser como a mulher pecadora e não se importar com os custos desse amor, mas caminhar em direção a Ele. A oração que nós podemos fazer hoje, talvez é isso. Senhor, quebranta meu coração. A qualquer custo. Seja o custo que for, mostra isso, Senhor. Onde é que eu preciso? O que eu preciso entregar diante do Senhor? Qual é a minha preocupação? Será que eu estou preocupado com a impressão que eu vou dar para as pessoas? Seja num culto normal, seja fora daqui.
com o meu testemunho? Qual é a minha preocupação? Será que eu acho que não é o meu lugar? Será que eu não fui chamado? Todos nós fomos chamados, porque um só Espírito enche o nosso interior e um só Espírito nos leva à missão com o Senhor. Nós queremos ver o Senhor agindo aqui? Sim. Nós queremos ver o Senhor agindo fora? Sim. Nós queremos o todo de Deus, nós queremos o impacto do reino vindo como veio em Jesus. Nós queremos que o Espírito Santo nos encha. Uma outra música que me lembrou muito essa semana antiga é uma música da Greta Lira, é uma música de um dos CDs da Vineyard Antigo, que chama Quero Amar Você. E ela fala assim: quero amar você com toda a minha vida, Senhor. Quero amar você com toda a minha vida, Senhor. Mais profundo que palavras, quero expressar meu amor. E ainda mais sincero, com o coração quebrantado. E ela termina clamando no coro: desperta a minha paixão, o amor que acende o meu coração. Para mim, essa música aqui, eu arrisco perguntar para ela um dia se você estava lendo Lucas 7? Não. Talvez ela estava lendo Lucas 7 e essas palavras vieram. Quero amar o Senhor como aquela mulher amou o Senhor. E encontrar o Senhor. O Senhor não a desprezou, como diz os textos de Salmos e Jeremias, o Senhor olhou para ela no meio daquela situação social. Ele interrompe e ele dá toda a atenção para ela. E ela vai para casa em paz. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nesse caminho.